Fala, meus amigos cinéfilos, pois é, estamos aqui de volta, firmes e fortes. Passamos algumas semanas aí sem postar vídeos, teve um probleminha na câmera, mas esse problema foi resolvido. Estamos aqui novamente aperreando vocês, falando sobre cinema. Inclusive, eu quero, antes de mais nada, agradecer aos amigos que deixaram mensagens pelas redes sociais, perguntando, né, poxa, questionando por que a gente não estava colocando os vídeos, não estava postando os vídeos, se ia deixar de postar vídeos, se o película ia acabar. Não acabamos, estamos aqui e eu agradeço demais a vocês pela motivação, né, por dar esse apoio aí, perguntando por nós. Não sabia que o película ia fazer muita falta, então fiquei muito feliz de ver esse feedback, né, das pessoas perguntando sobre nós, perguntando sobre nossos vídeos. Pô, estamos aqui com toda a alegria, fazendo vídeos novamente para vocês. E por falar em alegria, essa semana teve o Dia da Criança. Foi ontem, né? Quinta-feira, dia também de Nossa Senhora Aparecida, mas o dia de comemorar também com a criançada toda, de sair com os pais, de ver filmes, de ganhar presente. Pois é, o Dia da Criança é muito especial e é por isso que hoje eu vou listar 12 filmes, 12 de outubro, não sei se deu para entender. 12 filmes que marcaram a minha infância. Então a gente vai ver essa listinha aqui, que o película vai ser especial de Dia das Crianças, ok? Então vamos começar? Vamos embora, que o película tá só começando. Olha, se nós fazermos uma pesquisa com as pessoas que foram criança na década de 80, 90 e perguntar a seguinte frase: qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? A grande maioria vai dizer que foi um filme da Disney. Claro, a Disney está presente na infância de muitas pessoas, inclusive na minha. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi A Bela e a Fera, em 1993. A animação é de 1991, mas só chegou ao Brasil em 1992, um ano depois, porque havia isso naquela época, o filme não chegava logo no Brasil, demorava um pouquinho às vezes. E eu só fui assistir em 93, num cinema chamado Veneza, um cinema de rua que existia aqui no centro da cidade do Recife, mas que hoje não existe mais, assim como muitos. Na verdade, o único cinema de rua que existe ainda aqui no Recife é o São Luís, mas todos os outros foram extintos, assim como o Veneza, que deixou bastante saudade, principalmente por ter sido o primeiro cinema que eu entrei na minha vida. E é justamente por isso que A Bela e a Fera está nessa lista. Não foi um dos filmes que eu mais gostei. Foi um filme legal, mas me marcou por ter sido o primeiro. Foi um filme, assim, bastante inesquecível e tá na minha memória de infância para sempre, né? Ele é um filme bastante especial para mim, com certeza. A Bela e a Fera, de 1991. E já que estamos falando da Disney, ele também tem que entrar nessa lista porque, nossa, foi o Frozen da minha época. Com certeza, isso porque a gente cantava muito as músicas dele. Por exemplo, essa. O que eu quero mais é ter. Olha, não sou bom cantor, então não se assustem, mas é porque eu acho que a maioria que é da minha época, que foi da minha época de infância, vai conhecer essa música. Eu tô falando de O Rei Leão, e se você não assistiu esse filme, assista porque é muito bom. O Rei Leão tem uma história muito legal, bastante intrigante, de amizade, de família, de força de vontade e, claro, além de ter essa história, esse enredo maravilhoso, conta também com personagens muito fortes, bastante carismáticos. Aí vai o Timão, o Pumba, o vilão, o Scar, as hienas, e o Simba também, né, que é o herói aí da trama. O Timão e Pumba, inclusive, ganharam até um desenho próprio de tão marcantes que eles foram para aquela época. O Rei Leão, esse clássico da Disney de 1994, claro que não poderia deixar de estar nessa lista, até porque ele está aqui, ó, no meu coração eternamente. Quem foi criança nos anos 80, 90 também aguardava ansiosamente durante o ano para a estreia do próximo filme desse quarteto. Eu estou falando de Os Trapalhões. Pois é, que marcou a infância de uma geração com muitos filmes legais, não só de crianças, não só para crianças, mas também para adultos. Eram filmes muito bacanas que, olha, faziam a gente rir do começo ao fim. E um deles em especial me marcou bastante, foi Os Trapalhões na Terra dos Monstros, de 1989. Esse filme contava com um elenco maravilhoso, Angélica na época, que estava bombando lá com seu programa na Manchete, né, o Clube da Criança. Tinha também o Conrado, que era ícone dos anos 80, aí, galã dos anos 80. O Gugu Liberato também participou, fora outras pessoas que
incrementavam esse elenco maravilhoso. A história era bastante divertida, era uma aventura muito legal, bacana mesmo. Tinha os monstros lá, gente, os monstros muito bem feitos, assim. E, nossa, foi fantástico. Esse filme foi muito marcante. E o principal, que deixava esse filme ainda melhor, claro, era a participação desse quarteto completinho aí, Dedé, Didi, Mussu, Zacarias, nossa, maravilhoso, gostava muito dele. Então, se você nunca assistiu nenhum filme dos Trapalhões, não sabe o que está perdendo, principalmente os filmes dessa época que são memoráveis, e esse em especial eu aconselho bastante você a assistir, porque, poxa, não só me marcou, mas eu tenho certeza que você vai gostar caso você não tenha visto Os Trapalhões na Terra dos Monstros, de 1989. Um filme especial que passava bastante na sessão da tarde, que, nossa, me conquistou desde a primeira vez que eu vi, foi Elvira, a Rainha das Trevas. Gente, fez parte da infância de muitos. A minha, inclusive, era muito legal esse filme, divertido do começo ao fim. Contava a história de uma artista, a Elvira, essa gostosona aí que vocês estão vendo, que era super dark, né? Apresentava um programa de filmes de terror e era bastante atrapalhada e vai mudar totalmente a vida de uma cidade bem pequena do interior quando ela chega lá com esse seu jeitão para receber uma herança e, nossa, a cidade se mobiliza contra a Elvira e contra seu jeito moderninho de ser. E isso tudo, gente, gera gargalhadas do começo ao fim. O filme, na verdade, não fez muito sucesso, foi bastante criticado. A Cassandra Peterson, que interpreta a Elvira, inclusive, recebeu a indicação de pior atriz daquele ano, em 1988. Mas assim, do que interessa? A gente nem liga pra isso. O importante é que Elvira fez parte da infância de muitos. Eu sou apaixonado por esse personagem e pelo filme, e não é por isso que a crítica não gostou que a gente também não vai gostar, né? Então, nota 10 Elvira, e tá assim na minha lista porque merece. Elvira, Rainha das Trevas, de 1988, vale a pena conferir. Agora, uma coisa é fato, a nossa infância não seria a mesma sem os filmes dirigidos por este mestre do cinema. Eu tô falando de Steven Spielberg, nossa, que merece todo o nosso agradecimento por ter feito filmes memoráveis, né, inesquecíveis, como E.T. o Extraterrestre, de 1982, Gremlins, de 1984, a franquia, né, Indiana Jones, que fez o maior sucesso também e inesquecível, e De Volta para o Futuro, claro, com certeza, e Parque dos Dinossauros. Gente, poxa, Parque dos Dinossauros foi incrível. Infelizmente, na época eu não assisti Parque dos Dinossauros no cinema, mas eu imagino a emoção de ver esse filme numa tela grande, e a gente tem muito que agradecer a Steven Spielberg. E ele com certeza foi responsável por fazer a nossa infância muito mais feliz e precisava estar na nossa lista aqui, não como filme, mas como diretor de vários filmes, porque merece. Que ele continue dirigindo mais filmes aí, nos deliciando, nos encantando com os seus filmes, com as suas produções, porque ele é um diretor que de fato está na memória infantil de muita gente. É inesquecível e merece esse espaço aqui na nossa lista. Olha, como apresentadora, ela é maravilhosa, não temos o que discutir. Como atriz, nem tanto, né? Mas assim, uma coisa temos que admitir, os filmes da Xuxa fizeram muito sucesso e, claro, estão na nossa memória de infância para sempre. Na minha em especial, principalmente dois filmes. Estou falando de Super Xuxa contra Baixo Astral, de 1988, e Lua de Cristal, de 1990. Super Xuxa contra Baixo Astral era um enredo muito legal, havia artistas ali que abrilhantavam com certeza esse longa, principalmente o Guilherme Caran, que interpretou o antagonista, o vilão desse longa, que era o Baixo Astral, que a Xuxa ia combater lá. Tinha personagens também bastante marcantes, como a Xixa, que era uma lagarta meio cigana, olha que fofa. Muito fofinha ela, que ajudava a Xuxa aí na sua empreitada contra o Baixo Astral. E o Lua de Cristal, de 1990, que inclusive fez mais sucesso ainda do que o Super Xuxa contra Baixo Astral, também foi bastante bacana, enredo show de bola, e contava com a participação do Sérgio Malandro aí, que fez par romântico com a Xuxa. Na época o Sérgio Malandro era uma galã, meu amigo. O cara era bonitão. Tá pensando o quê? Então foram dois filmes da Xuxa muito legais, e ela foi uma das pessoas responsáveis por elevar as bilheterias nos cinemas brasileiros. O cinema brasileiro deve muito aos Trapalhões e à Xuxa. Os filmes podem não ter sido indicados ao Oscar,
né, ser filmes assim importantes, mas a gente tem que admitir que foram importantes para nossa vida, para nossa infância, e aí tá a Xuxa também presente nessa lista, porque os filmes dela merecem. Filmes com animais marcam a nossa infância, principalmente quando eles são protagonizados por cães. E aí vem Alessi, Marley e Eu, Sempre com Você, mas um em especial, e tem um lugarzinho dele garantido nessa lista, Bingo, Esperto pra Cachorro, de 1991. O Bingo, gente, era um cachorro de circo, né, que era muito maltratado nesse circo, e aí ele fugiu. Nessa fuga ele encontra um menino que gostava muito de cachorro, mas que a família não deixava ele ter um. Mas ele resolve adotar o Bingo, mesmo assim contrariando a família. Claro que a família dele, principalmente o pai, não vai gostar nada disso. E aí tem um outro problema, a família vai se mudar. E aí o Bingo acaba se perdendo nessa mudança e fica sem o seu dono. Só que ele não vai desistir, ele vai correr atrás do dono dele, em busca desse dono, atravessando os Estados Unidos todo, fazendo amizades, se metendo em confusões, que o Bingo é super campeão em se meter em confusões, mas principalmente vai conquistar nosso coração nessa empreitada toda. Inclusive eu me emociono bastante nesse filme, então se você nunca viu esse filme, assista. Esse longa vale a pena. Bingo, Esperto pra Cachorro, de 1991. E se tem uma franquia do qual eu era apaixonado na infância, esta com certeza era Esqueceram de Mim. Esses com Macaulay Culkin, o primeiro e o segundo, Perdido em Nova York, foram maravilhosos, muito legais, e quem assistiu sabe que esse filme é muito bom, inesquecível. Na verdade, o Macaulay Culkin faz também parte da infância de muita gente. Um enredo super divertido, aquelas engenhocas lá feitas pelo Macaulay Culkin para deter os bandidos muito legais. Inclusive, a gente tem até que pegar algumas ideias aí com o Macaulay Culkin para nos defender dos bandidos também, porque a situação tá séria aqui no Brasil, hein? É complicado. Mas voltando ao assunto, os ladrões também lá do filme faziam toda a diferença. Era uma dupla fantástica e a gente não pode deixar também de dar crédito a eles. Inclusive até o Donald Trump participou do filme Esqueceram de Mim 2. Você pode ver ele participando aí, fazendo essa participação especial no filme. Pois é, Esqueceram de Mim, de 1990, e Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, de 1992, com certeza tinha que estar nessa lista. Olha, eu gosto muito de filmes épicos e de fantasia, ficção, assim. E um dos filmes que me conquistaram de cara, o primeiro filme de fantasia que eu lembro de ter gostado mesmo, foi História Sem Fim, de 1984. Sem dúvida, um filme maravilhoso, enredo bastante intrigante e bem legal mesmo, divertido, desenrolado. E, claro, com personagens inesquecíveis, né? Quem não se lembra do Falcor, que era esse dragão, olha que lindo, gente. Esse dragão com cara de cachorro, que era muito esperto, muito sábio também. E a gente sonhava, né, em viajar ali em cima do Falcor. Nossa, foi muito legal esse filme. Fez tanto sucesso na época, né? Passava muito no SBT. E fez tanto sucesso na época que ganhou ainda 2 continuações. História Sem Fim 2 e História Sem Fim 3. Né? Então, com certeza aí, inclusive uma ideia, hein? É um filme que merecia ter um remake, um reboot, porque vale muito a pena. Esse filme é inesquecível, gente. Muito bem feito, muito bem produzido, sabe? Efeitos especiais lindos assim para a época, até hoje emocionam bastante, encantam. Se você não viu, procure, baixe, que esse filme vale a pena. História Sem Fim. Marcou bastante minha infância. Um filme bastante marcante para mim e que deveria estar nessa lista, é uma animação também, é Toy Story, de 1995. Toy Story é interessante porque eu me via muito no Andy. Na época eu tinha 10 anos, então gostava também bastante de brincar de bonecos e tinha vários bonecos de todos os tipos lá em casa. E o engraçado é que Toy Story tocou num ponto que eu sempre imaginava. Então eu ficava pensando às vezes, o que é que meus brinquedos fazem quando eu não estou em casa? Será que eles ganham vida? Será que eles brincam entre si? Será que eles conversam quando eu estou dormindo? Ou quando a gente viaja, sai de casa e tal? E eu ficava pensando exatamente nisso, né? Aí vem Toy Story e traz essa história. Claro que eu me apaixonei pelo filme. E toda a trajetória, né? Tem o Toy Story 2, tem o Toy Story 3, que é quando o Andy se desfaz desses brinquedos. Então, praticamente eu me via muito no Andy, porque foi o crescimento dele. Então, eu praticamente acompanhei o crescimento do Andy. O crescimento dele aconteceu como o meu crescimento.
E no último filme, já tinha mais de 20 anos, assim como o Andy, e claro, já tinha me desfeito dos meus brinquedos, e aí você vê o Andy se desfazendo, então claro que eu chorei no Toy Story 3, né? Mas o que me marcou mesmo foi o primeiro Toy Story de 1995. O filme, claro que não tinha toda aquela tecnologia que hoje os filmes em 3D têm, né? De dar aquela veracidade imensa, mas com certeza fez parte da vida de muitas crianças que hoje são adultos como eu, e marcou muita gente, me marcou bastante. Então pra mim foi o melhor Toy Story, esse primeiro, essa apresentação aí com Buzz Lightyear, com o Woody, com todos aqueles personagens e tal, pra mim foi bastante marcante e com certeza vai sempre fazer parte dessa minha lista aí de filmes inesquecíveis da infância. E a gente falando de franquias aqui, eu falei da franquia de Esqueceram de Mim, mas também teve uma franquia que fez parte da minha infância e me conquistou desde o primeiro filme, que foi Loucademia de Polícia. Gente, era muito bom esse filme. E aí contava com o George Gaines, que fazia o papel do Sargento Lassar, que era muito fofo. O Sargento Lassar era muito atrapalhado, era um idoso bastante atrapalhado lá da polícia. Tinha o Marrone, que era um policial super da hora. As maiores confusões do filme eram provocadas pelo Marrone, além de outros personagens, né, como o Taco Bell, o Hightower, esse grandão aí que vocês estão vendo, que apesar da força tinha um coração imenso, era uma pessoa muito sensível. Tinha o Jones, que fazia várias sons, né, com a boca, era muito engraçado, e a fofa da Hooks também. Então, além do filme ter um enredo muito divertido, tinham personagens inesquecíveis e virou até desenho animado nos anos 90. Então foi muito legal, Loucademia de Polícia, uma comédia inesquecível, franquia muito boa, que inclusive merece aí, gente, ó, vamos fazer um reboot, um remake aí de Loucademia de Polícia, porque merece, a gente quer rir de novo bastante. E para fechar essa lista dos 12 filmes que mais marcaram a minha infância, este, que também foi dirigido pelo grande Steven Spielberg, estou falando de Os Goonies, de 1985, esse filme arretado, gente. Muito bom, comédia super divertida, é uma aventura, na verdade, né? Um filme de aventura, de comédia aí. O filme mostrava 7 adolescentes que se envolviam numa aventura enorme em busca do tesouro do pirata Willy Caolho. Olha o nome, Willy Caolho. E como não se esquecer, gente, do Slot, esse personagem que foi bastante marcante no filme Os Goonies, né? Que apesar dessa fisionomia aí não muito legal, ele era super gente boa, né? E ainda por cima, a trilha sonora era muito legal, porque a música principal do filme era interpretada por ninguém menos que um ícone dos anos 80. Eu tô falando de Cyndi Lauper, tô falando dessa música aí, ó. Show de bola, muito bom, muito bom. Nossa, esse filme, Os Goonies, fez muito sucesso, acredito que também marcou a infância de muita gente. E mais uma vez aí, Steven Spielberg mexendo com o nosso coração, hein? Então, Os Goonies é uma outra dica para você que nunca assistiu esse filme. Assista com seu filho, assista com seu sobrinho, assista em família, porque esse filme merece. É uma aventura muito legal e inesquecível. Com certeza estava na minha lista e tinha que fechar a lista porque eu sou apaixonado por esse filme, Os Goonies, de 1985, gente. Pois é, galera, Cinéfila Película vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aproveitem, comentem aqui embaixo. Eu quero saber quais foram os filmes que marcaram aí a infância de vocês. Estou curioso para saber desses filmes, hein, gente? Aproveitem que vocês vão comentar e também se inscrevam aqui no nosso canal, tá certo? Para ficar recebendo aí as atualizações do nosso canal Película, e também nos sigam pelas redes sociais. Nosso Instagram e nosso Facebook já estão funcionando, então nos sigam lá também. E olha, não esqueçam da criança que existe dentro de vocês, porque ela com certeza torna a nossa vida muito mais leve. E se caso vocês se esqueçam dessa criança, assiste um filme desses que marcaram a infância de vocês, para essa criança vir à tona e tornar a sua vida mais bonita novamente, ok? Então que os deuses do cinema nos tragam sempre bons filmes. Tchau, gente! Valeu!